no evangelista João, capítulo de número 13. Eu tive muita dificuldade de escolher quais versos nós iríamos ler nessa manhã. Eu peço desculpa, esse é um capítulo pequeno e eu gostaria de lê-lo todo com você nessa manhã. Esses dias eu ouvia um pastor que relatava que estava caminhando no parque com a sua esposa e eles encontraram uma irmã da igreja. E essa irmã se dirigiu a eles, o cumprimentou de modo protocolar, mas ela tinha uma angústia no seu olhar. E ela virou para aquele pastor e disse: pastor, é possível eu amar a pessoa que eu odeio? O pastor, numa caminhada com a sua esposa, talvez num tempo de descanso, encontra uma irmã da igreja e lhe dirige uma pergunta que não tem resposta simples, meus irmãos, minhas irmãs. Pastor, é possível eu amar a pessoa que eu odeio? E o pastor disse: irmã, vamos marcar de conversar essa semana? E eles marcaram essa conversa, e aquilo que o pastor já presumia, de fato se confirmou. A pessoa a que ela se referia era o seu marido, a pessoa com quem ela dividia a mesa, a cama, a vida, as despesas, o cuidado com os filhos. A pessoa da qual ela estava perguntando era o seu próprio marido. Eu me lembro que há 15 anos atrás, num ajuntamento de jovens, o nosso Ministério do Louvor foi convidado para ministrar, para tocar lá. E nós separamos as músicas, Celina, tiramos as músicas, ensaiamos e fomos lá, tocamos. E a nossa última canção tinha como tema que eu quero ser apaixonado por Jesus. A gente tocou, desceu empolgado, missão cumprida. E na hora que o pastor pegou o microfone, ele rebentou com aquela música. Paixão é patológico, a paixão passa. E queridos, o que a gente tinha ministrado foi tudo jogado pelo ralo. E o nosso líder de louvor, na intenção de talvez remediar aquela situação, nos procurou, trouxe dicionário e nos ensinou que paixão era sinônimo de amor. E eu guardei aquele ensino no meu coração. Estava falando com o pastor Sérgio aqui agora, né? E o Gabriel compartilhando que há 20 anos ele foi abençoado pela vida do Sérgio, pelas ministrações. Mas esse ensino entrou no meu coração. E para mim, paixão é sinônimo de amor até então. Alguns dias eu tive uma discussão com a minha esposa, tratando uma questão familiar, de separação, algo que nos trouxe muita tristeza. E ouvindo o esposo e a esposa, nós tivemos um conflito. A minha esposa disse que era possível um casamento sobreviver sem paixão. Eu falava: filha, como que eles vão ficar juntos se não há paixão, se não há... E eu olho para esse texto, irmão, sob essa perspectiva, do que é amor e do que é paixão. E eu queria ler com você esse texto nessa manhã. Nós vamos ler todo o capítulo. É um texto muito gostoso. É a última célula de Jesus. Eu quero te convidar a participar dessa última reunião de Jesus com os seus discípulos. João, capítulo de número 13. Antes, o texto está exposto, você pode acompanhar pela projeção ou pela sua Bíblia. Antes da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo em suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltaria para Deus, levantou-se da ceia, tirou a sua vestimenta de cima, e pegando uma toalha, cingiu-se nela. Em seguida Jesus pôs água numa bacia, e começou a lavar os pés dos seus discípulos, e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: o que eu faço, você não compreende agora, Pedro, mas você vai entender depois. Então Pedro disse: o Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: se eu não lavar os seus pés, Pedro, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça, me dá um banho, Jesus. Jesus respondeu: quem já se banhou, Pedro,
não precisa lavar nada a não ser os seus pés. Pois quanto ao mais, está todo limpo, e vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que ele disse: nem todos estão limpos. Depois de ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor, e fazem bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Porque eu lhes dei o exemplo, para que como eu fiz, vocês façam também. Em verdade lhes digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados serão, se as praticarem. Não falo a respeito de todos vocês, pois eu conheço aquele que escolhi, mas era para que se cumpra a escritura: aquele que come do meu pão levantou-se contra o seu calcanhar. Desde já eu lhes digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Em verdade lhes digo, quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim, e quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Depois de dizer isso, Jesus se angustiou no seu espírito, e afirmou: em verdade lhes digo, que um de vocês vai me trair. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ao lado de Jesus, estava reclinado um dos seus discípulos a quem ele amava. Simão Pedro fez um sinal a esse, para que perguntasse a quem Jesus se referia. Então aquele discípulo, reclinando sobre o seu peito, perguntou: Senhor, quem é? Jesus respondeu: aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. Então Jesus pegou um pedaço de pão, tendo molhado, entregou a Judas, filho de Simão Iscariotes. E depois que Judas recebeu o pedaço de pão, imediatamente Satanás entrou nele. Então Jesus disse a Judas: o que você pretende fazer, faça-o depressa. Nenhum dos que estavam à mesa entendeu porque Jesus tinha dito isso, pois como Judas era quem trazia a bolsa do dinheiro, ele era o tesoureiro, alguns pensaram que Jesus tinha dito a ele: compre o que precisa para a festa, ou então que havia solicitado que desse alguma coisa para os pobres. Assim, tendo recebido o pedaço de pão, Judas logo saiu, e era noite. E quando Judas saiu, Jesus disse: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e ele o glorificará imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou com vocês, vocês vão me procurar, mas o que eu disse aos judeus também digo a vocês: para onde eu vou, vocês não podem ir. Verso 34, queridos, e isso entra como uma flecha no meu coração. Eu lhes dou um novo mandamento: que vocês amem uns aos outros como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisso todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. Simão Pedro perguntou a Jesus: para onde você vai, Senhor? Jesus respondeu: para onde eu vou, você não poderá me seguir agora, mais tarde, porém, me seguirá. Pedro disse: Senhor, porque eu não posso segui-lo agora, eu vou dar a minha vida pelo Senhor. Jesus respondeu: você dará a sua vida por mim? Em verdade te digo, Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Queridos, esse é um encontro muito precioso. É a última reunião de Jesus com a sua célula, com os seus discípulos. Jesus não busca os pergaminhos, Jesus não prepara um grande sermão, Jesus não está preocupado em colocar informações no coração dos seus discípulos. Há uma preocupação no coração de Jesus de marcar uma imagem na vida deles. Isso se dá através daquilo que ninguém queria fazer. Ninguém queria pegar uma bacia, encher de água e lavar os pés encardidos uns dos outros. Essa era uma posição do escravo, do servo, e os discípulos não tinham essa disposição no coração. Jesus faz isso, irmãos: tira a sua roupa, tira a sua túnica
enrola uma toalha na sua cintura e começa a lavar aqueles pés encardidos, aqueles discípulos que caminhavam o dia inteiro no chão batido. Jesus lava os pés dos seus discípulos. O pastor André ministrou aqui há 2 semanas que amar é servir. Jesus deixa essa imagem. Quem quer ser o primeiro que sirva aos outros? Mas nós podemos servir, querido, sem amor do nosso coração. Eu posso servir porque eu recebo para isso como pastor. Eu posso servir porque eu faço isso muito bem, porque eu fui treinado para isso. Eu posso servir porque eu gosto dos aplausos. Eu posso servir porque eu quero ser notado, porque há uma ausência no meu coração e eu quero ser reconhecido. E eu posso servir sem amor. Na nossa última ceia, irmãos, eu estava ali no fundo. Eu não lembro se estava pegando papel higiênico ou papel toalha, mas era a necessidade do banheiro masculino aqui. Eu estava lá pegando e uma irmã chegou e falou: pastor, tem um rapaz aqui na frente com fome, eu posso preparar alguma coisa para levar para ele? Eu falei: claro, irmã. E a irmã preparou, juntou as coisas, eu pegando lá o que tinha que pegar. E quando eu saí, irmãos, a mesa do nosso café estava cheia de coisa. E eu vi a irmã atravessando a rua para atender aquele rapaz. E o meu coração se encheu de tristeza, irmãos. Nós tínhamos uma mesa posta. Muitas daquelas coisas foram para o lixo no dia seguinte. Bolos fechados, coisas que não foram tocadas. E nós servimos um café para o rapaz do outro lado da rua. A ceia acabou para mim, irmãos. Porque nós cantamos que a nossa mesa tem lugar, que é lugar na casa do Pai. Eu podia ter convidado aquele rapaz e falar: sirva-se. Todo mundo já tinha comido, irmãos. Mas o rapaz foi servido do outro lado da rua. E eu luto com esse coração de Marta, irmãos, que quer fazer, que quer cumprir os horários. Lembram de Marta? Jesus está lá, Maria está lá aos pés dele, Marta está limpando a casa, preparando. E ela fala: vocês não estão me notando aqui? Eu estou sozinha. A Maria está recebendo aí, mas eu estou trabalhando sozinha, vocês estão me vendo? E eu luto com esse coração de Marta, irmãos. Eu não tenho problema em servir, irmãos. Eu prego, mas eu limpo o banheiro se precisar, irmãos. Eu não tenho dificuldade. Mas nós podemos servir sem amor. E quando nós servirmos sem amor, na primeira decepção, na primeira acusação, na primeira traição, nós seremos atingidos, irmãos. Na faculdade teológica é quase que parte de todos os currículos. Nós lemos um livro chamado Celebração da Disciplina, de um pastor norte-americano chamado Richard Foster. E ele diz algo que me marcou profundamente. Há uma diferença entre servir e ser servo, diz ele. Porque quando nós decidimos servir, nós decidimos quando, quem e como nós vamos servir. Mas quando nós decidimos ser servo, irmãos, nós não decidimos nem quem, nem quando e nem como. Nós nos tornamos vulneráveis. Nós nos tornamos disponíveis. Queridos, há pessoas com muita disposição de fazer. Muita disposição. Talentos, dons. Mas poucas pessoas estão disponíveis em ser servos e servas. As irmãs que estão abençoando as nossas crianças não escolheram quais crianças estariam hoje. A Letícia compartilhava aqui na EBF, havia crianças de todo jeito, daquelas que respeitavam e daquelas que afrontavam, irmãos. Se a minha disposição foi só em servir, irmãos, na EBF que vem eu não estou. Quando nós abrimos a nossa casa para receber uma reunião de pequeno grupo, irmãos, eu não escolho as pessoas que lá estarão, irmãos. Querido, se eu te contar que passou na minha casa, na célula, tem 3 que estão na penitenciária estadual de Dourados há muito tempo. Cometeram crimes dos mais terríveis. Mas eu me alegro, porque um dia na minha casa, ele foi atingido pelo Evangelho.
Nós temos um pouco de Pedro, querido. Não, Jesus, o meu pé você não vai lavar. Pedro, se eu não lavar o seu pé, cara, você está dizendo que você não tem nada comigo. Pedro, fique tranquilo, o que eu estou fazendo agora não é para você entender, é depois que você vai entender, Pedro. E ele entende de um modo tão lindo, irmãos, que essa semana ele nos ensinou, no nosso pequeno grupo, não foi? Não foi Pedro que nos ensinou essa semana, dizendo, olha, você recebe o dom, é para repartir, é para compartilhar, é para servir uns aos outros. Foi Pedro essa semana conosco na célula, irmãos, dizendo, olha, você recebeu um dom para abençoar pessoas, sirvam uns aos outros. Pedro entendeu, irmãos. Embora João se sentia o preferido, o amado, foi Pedro que foi escolhido para continuar esse ministério, porque ele entendeu. Pedro, você vai entender depois, Pedro. Calma o seu coração. Só deixa eu lavar o seu pé aqui. Tem pessoas que têm muita dificuldade em receber, irmãos. E a liderança, ela é vivenciada por um equilíbrio entre dar e receber. Eu olho para minha casa e eu tenho um objeto, coisas que eu recebi de pessoas que eu dei muito, irmãos. Pessoas em que eu doei a minha vida, em que eu cuidei dos filhos, e eu olho para aquelas coisas e eu lembro que aquilo representa o cuidado de Deus para com a vida dele, mas também com a minha vida. O padrão da minha casa foi uma oferta, o que vem energia. O armário, pessoas que nos abençoaram, irmãos, mas que foram abençoadas também. Pedro, deixa eu lavar o seu pé. Parece muito confuso, irmãos, esse texto. O Senhor que se faz servo, o Deus que se faz homem, o amor que é respondido por uma traição, irmãos. Queridos, o que Judas faz é um combo de muita coisa ruim. Não é apenas traição que Judas faz com Jesus. Alguém que caminhou o tempo todo, alguém que, como vimos, tinha dificuldade com dinheiro, recebeu a tesouraria dizendo, olha, estou te dando uma chance, mais uma chance, cuida desse dinheiro. Aquele que foi amado, que foi acolhido, que foi abraçado. Judas traiu, irmãos, conspirou, mentiu. Judas é uma mistura de decepção, com ingratidão, com conspiração. Eu não, queridos, a Bíblia fala que Jesus angustiou-se quando Judas saiu dali. O inimigo, na verdade, sela a sua traição com um beijo, e esse beijo é respondido por Jesus como amigo. O inimigo é chamado de amigo quando recebe um beijo, que era o beijo da traição, da conspiração, da burrice. O beijo da desonestidade. O pastor respondeu àquela irmã que interpelou ele na caminhada com Lucas capítulo 6. Jesus ensinou que nós devemos amar os nossos inimigos e apenas lhe fazer bem. Ame os inimigos e apenas faça bem. E eu tenho a impressão, querido, que nós temos uma dificuldade com essa expressão amor. Talvez essa seja a palavra mais importante. Nós somos gerados idealmente em amor. Nós escolhemos a nossa profissão porque amamos fazê-la. Nós damos ao nosso filho porque amamos. Cuidamos da família porque amamos. Servimos a Jesus porque amamos. E parece que o amor é esse combustível que nos põe em movimento. Mas parece que nós temos dificuldade de entender que amor é esse. É significativa, mas ao mesmo tempo é muito confusa. Porque Hollywood nos ensina que o amor é felizes para sempre. E não é, irmãos. Nós estamos diante de um homem que amou profundamente, que cuidou, e foi abandonado, traído.
O amor não nos imuniza, querido, para as decepções. O amor não nos imuniza para os sofrimentos da vida. O amor não é um apólice de seguro para as coisas que nos atropelam. É muito forte, querido, quando no verso 31, João diz que Judas saiu daquela ceia, daquela cela. E quando Judas sai, Jesus diz: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Eu olho para essa saída de Judas daquela reunião, e o meu coração é levado àquele pai pródigo, que deixa o filho sair de casa, sabendo que o filho ia se arrebentar, irmãos. Sabendo que o filho não tinha maturidade para sair, e sabendo que ele iria sofrer a ausência do filho, Judas sai. Porque o amor não é manipulável, irmãos. Jesus sabia o que Judas iria fazer, e ainda assim permite fazê-lo. Jesus não quer convencer do contrário. Jesus não monta uma comissão dos discípulos para convencer Judas de que o que ele estava fazendo era um grande erro. Judas sai, e Jesus diz: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. E ele estabelece um novo paradigma, um novo parâmetro de amor, irmãos. Eu estou lhe entregando um novo mandamento. O novo mandamento eu estou entregando a vocês agora que Judas foi, e o amor se cumpriu na vida dele, porque ele decidiu, porque ele sabe as motivações do coração dele, ele seguiu o seu caminho. Agora eu posso dizer para vocês que o novo mandamento eu estou dando: que vocês amem uns aos outros como eu vos amei. O parâmetro não é mais o meu amor, irmãos, porque o meu amor é interesseiro, porque o meu amor é egoísta, é mesquinho. O parâmetro agora é o amor de Jesus, que permitiu inclusive que Judas fosse. Os saduceus, os fariseus, os escribas chegaram muitas vezes a Jesus, dizendo: Jesus, dá um resumo para a gente do que é os mandamentos. Qual é o mais importante? Dá uma palestra aqui para a gente. Tem gente que gosta de palestra, irmãos. Tem gente que gosta de teologizar, debater, saber se a gente é predestinado, se a gente é... Tem gente que gosta disso, né? E Jesus dizia a todos eles: ame a Deus de todo o seu coração, e ao próximo como a você mesmo. Jesus entregou isso para quem queria palestra, para quem queria informação. Mas para aqueles que caminharam com Jesus, que comeram junto, foram abraçados, amados, confrontados, Jesus diz: um novo mandamento eu vos entrego: que vocês amem não mais conforme você se ama, mas que você ame como eu amo você. Querido, muda tudo. Muda tudo. Muda tudo. É um novo chão que se pisa. Não é mais o meu amor, mas é o amor de Jesus. Jesus não amou, querido, porque Ele era Deus. Pelo contrário, Jesus amou porque Ele era homem. E só nós temos a capacidade de amar, irmãos. Os animais não têm a capacidade de amar, eles são levados pelo seu instinto, pela sua fome, pelo seu desejo. Só nós temos a capacidade de amar. E Jesus já amou porque se fez homem. A minha esposa estava coberta de razão, irmãos. A paixão passa. O pastor, há 15 anos atrás, estava coberto de razão. A paixão passa. O Gary Chapman, que é o escritor, conselheiro, pastor batista nos Estados Unidos, escreveu 5 Linguagens do Amor. Ele diz algo, e essa semana eu tive contato com esse livro. Ele diz que o verdadeiro amor
só começa quando a paixão passa. O amor é uma escolha. Os estudiosos dizem que essa paixão obsessiva que nós sentimos, querido, ela dura no máximo 2 anos. Depois ela passa. Ela passa. Aquela obsessão de estar junto, ela passa. E se não tiver amor, irmãos, as montanhas se tornam inacessíveis, os desertos se tornam cada vez mais áridos. Eu não estou fazendo confusão, irmãos, aqui entre o que é o amor erótico de um casal e o que é o amor filéu, da amizade, ou o amor ágape. Não. O que eu estou dizendo aqui, irmãos, é que o amor é um fruto do Espírito em nossa vida. E sem amor, querido, tudo se tornará sem graça. Nosso casamento, nosso ministério, nosso trabalho, a nossa vida. Nós queremos crescer em amor, irmãos. Eu quero crescer em amor. A experiência do mendigo mexeu muito comigo. Nós dissemos para ele que aqui não era o lugar. Eu disse que ele não era bem-vindo nesse lugar. Ele comeu lá no meio da rua. Eu quero crescer em amor, irmãos. Eu quero crescer em amor. Quero aprender a servir em amor. Amar não é gostar, irmãos. Amar não é gostar, é outra confusão que nós fazemos. Nós podemos amar as pessoas sem gostar de estar com elas. Tem pessoas que eu não gosto de estar, irmãos. Eu não gosto de sentar à mesma mesa. Mas eu os amo. Eu os respeito. Eu os quero bem. E eu faço bem. Mas eu não quero estar com elas. Amar é uma escolha. E o convite do Evangelho é para que a gente cresça em amor, para que a gente sirva em amor, para que a gente faça em amor. E a nossa caminhada será muito mais leve, muito mais alegre, muito mais livre. Nós temos ali um stand, cursos para abençoar a sua família, educação de filhos, mulher única, homem ao máximo, o curso de finanças para criança. Você tem a oportunidade de crescer em amor, convivendo com pessoas diferentes de você, ouvindo experiências. Querido, o homem ao máximo marcou a minha vida profundamente. Profundamente. Eu me lembro até hoje, eu olho para os irmãos aqui e eu conheço a história deles. Do André, eu toquei com o André bailão, irmãos. Convivi com o André durante muito tempo e eu não conhecia a história dele. Irmãos, que testemunho, irmãos. Testemunho. Eu me lembro do Hélio, pai do William, testemunhando a relação paterna. Queridos, me marcou profundamente. E eu olho para esses irmãos, eu tenho tanto carinho por eles, porque a experiência deles me abençoou, e eu pude crescer em amor. Está ali, você pode procurar depois algum dos irmãos que ali estarão, dando o seu nome, para que você cresça em amor. Nós temos aqui, querido, muitos ministérios, onde você pode decidir ser servo. Se você decidir apenas servir, talvez você tenha dificuldade. Deus, eu quero ser servo, eu quero ser servo. Nós temos vários ministérios, nos procure. Mas há um lugar que nós crescemos em amor, irmãos. Esse lugar se chama pequeno grupo. Esse pequeno grupo que Jesus estava aqui, irmãos. Onde nós podemos lavar os pés uns dos outros. Nós podemos comer junto. Nós podemos discordar. Nós podemos dizer o que pensamos. Mas nós somos abraçados e amados. E nós vivenciamos isso que Jesus vivenciou nesse último tempo. Comer junto, orar junto, cantar junto e crescer em amor. Quero te desafiar a entender que igreja é muito mais de um lugar onde nós vamos, mas uma família que nós pertencemos. E família, querido, com todos os seus conflitos. Se existe uma família perfeita, irmãos, depois você me procure e me diga qual é a receita, eu não conheço. Mas nós crescemos em amor, porque o amor que nos norteia não é mais o meu amor hollywoodiano, mas é o amor de Jesus. O novo mandamento eu estou dando para vocês:
Ame não mais como você se ama, porque a sua compaixão, ela é barata, ela é superficial. Ame como eu amo vocês. Esse é o convite de Jesus para mim, para você, para a sua família, para o seu casamento. E glória a Deus, irmãos, que o casamento que estava sendo destruído ali naquele aconselhamento foi restaurado. Foi restaurado. E eu aprendi nesse conflito que o amor tem um outro significado. A paixão passa. Isso é tão lindo, queridos, que o ensino vai passar, a adoração vai passar, a profecia vai passar, os dons vão passar. Sabe, a única coisa que é eterna, irmãos, é o amor. Você pode ficar de pé? Quero te convidar. Ora, Deus, me revista desse amor. Eu quero não mais usar o parâmetro do meu amor próprio, ou talvez de um amor que eu não recebi, mas eu quero compartilhar esse amor de Jesus, que lava os pés, que se doa. Talvez você precisa se afastar de algumas pessoas, irmãos, em nome do amor. Feche seus olhos, coloque a sua vida. Diga: Deus, o que o Senhor quer de mim? Eu quero aperfeiçoar esse amor, eu quero crescer em amor na sua presença. Nós vamos cantar mais uma vez essa canção. Enquanto isso, coloque a sua vida, a sua família. Coloque esse amor que eu sei que você tem no seu coração, que talvez por alguma decepção, alguma mágoa, ele esteja aí murchinho. Diga que você quer crescer em nome de Jesus. Faltou ligar. Irmãos, nós vamos cantar esta música que fala da essência do amar de Deus. Eu pretendo gravar essa música, a próxima música. Queria que você ouvisse e você cantasse. Os músicos vão tocar também pela primeira vez, tá? Se tentasse explicar com palavras humanas a essência do amar de Jesus, discursos escritos profundos talvez eu faria, mas não sei se as conclusões seriam a expressão da mente de Deus, quando ousou trocar sangue puro por pecado meu. Amar é dizer para o mundo inteiro o perigo do inferno eterno. Amar é odiar o pecado com suas paixões e o velho ego. Amar é buscar a distância, a ovelha ferida em meio a perigos. Amar é cear com alguém que depois vai traindo. Se tentasse entender com a mente que tenho a razão do sofrer por amor, submisso à justiça do Pai, Jesus te entregou e ensinou através de exemplos reais que amar não é arte de dar-se, mas sentir, ter prazer, te entregar, conviver e bem mais. Amar é dizer para o mundo inteiro o perigo do inferno eterno.
Amar é buscar a distância, a ovelha ferida em meio a perigos. Amar é cear com alguém que depois vai traí-lo. Amar é Jesus. Oh, amar é Jesus, sim, amar é Jesus, sim, amar é Jesus, amar é Jesus, sim, amar é Jesus, sim, amar é Jesus. Amar é buscar a distância, a ovelha ferida em meio a perigos. Amar é cear com alguém que depois vai trair. Senhor, obrigado por esse tão grande amor, Pai, que nos perdoa, Pai, que nos dá novidade de vida. Nós queremos refletir esse amor, Pai. Não queremos o nosso parâmetro de amor pequeno, medíocre, machucado, ferido, mas queremos amar como o Senhor, oh Deus, nos ama, como o Senhor nos amou, se entregando, servindo, abençoando, fazendo isso, Pai, em amor. Reveste-nos desse amor, Pai. Como igreja nós queremos crescer, ó Deus, em amor, queremos fazer em amor, queremos proclamar a verdade em amor, porque é em amor, Pai, que os seus discípulos são conhecidos nesse mundo, Pai. A nossa identidade está nesse amor, Pai. Tomamos posse dessa unção de amor, ó Deus, amor que perdoa, amor que ceia, sabendo que será traído, amor que resgata, amor, ó Deus, que nos traz leveza na vida, Pai. Faz isso em nosso coração, Pai. Faz isso em famílias, faz isso, Pai, em casais, e nós iremos, ó Deus, refletir o amor do Senhor, Pai. É a nossa oração, gratos, ó Deus, por essa manhã, por esse novo mandamento que nós recebemos, de amar como o Senhor nos ama, Pai. Muito obrigado. Nós oramos, Pai, gratos, no nome que é sobre todo nome, o nome do nosso Senhor, Salvador, Pai eterno, amoroso, Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amém e amém.